Bem-vindo ao F5 Reboot. No reboot de hoje a gente indica Psychonauts. Em 2004, o criador desse jogo convocou toda a equipe e disse que a empresa ia fechar, que o próximo salário seria o último. A Microsoft tinha cancelado o projeto. Todas as outras empresas tinham dito não. 4 anos de trabalho prestes a virar nada. E mesmo assim eles continuaram. Em 2005, o jogo chegou, mas vendeu menos de 100 mil cópias. Fracasso total. A publicadora faliu logo depois. Mas a história não terminou ali. Aperta aí o F5 e bora rebobinar para esse clássico que merece outro play. Tim Schafer é um dos roteiristas mais criativos da história dos games. Na LucasArts, ele ajudou a criar jogos como Day of the Tentacle e Grim Fandango, jogos considerados obras de arte. Quando saiu para fundar seu próprio estúdio, a Double Fine, tinha uma ideia que não conseguia largar. Um jogo que te deixasse entrar literalmente na mente das pessoas, ver os traumas delas, os sonhos, as obsessões, suas memórias escondidas. A Microsoft amou o conceito, financiou o desenvolvimento por anos. E então, em fevereiro de 2004, cancelou tudo. O Xbox 360 estava chegando e Psychonauts era caro demais e atrasado. Tim Schafer avisou a equipe que o dinheiro tinha acabado e que talvez aquele fosse o fim. Só que aí, o criador de SimCity, Will Wright, deu um empréstimo pessoal para manter o estúdio de pé enquanto eles tentavam uma última vez. Uma empresa depois da outra disse não, até que a Majesco aceitou. E depois de toda essa luta, Psychonauts finalmente foi lançado em 2005. Psychonauts é um jogo de plataforma e aventura em terceira pessoa. Você joga como Rasputin, Ras para quem é íntimo, um menino de 10 anos criado num circo que fugiu de casa para se inscrever no acampamento de verão secreto onde as crianças com poderes mentais treinam para se tornar agentes, os Psychonauts, agentes do governo que entram na mente das pessoas para resolver missões impossíveis. Ras tem um dia para provar que tem o que é preciso, um dia antes que seu pai descubra que ele fugiu. Só que algo dá errado no acampamento. Crianças começam a perder os cérebros, e com os agentes formados fora de ação, sobra para Ras resolver o que está acontecendo. Para isso, ele vai precisar entrar na mente de pessoas muito diferentes dele, e é aí que o jogo começa de verdade, porque cada mente, cada fase é um mundo completamente diferente. E esse é o coração do jogo, a ideia de que a mente de cada pessoa é um lugar único e coerente consigo mesma. Você entra na mente do treinador do acampamento e encontra um campo de batalha com cheiro de guerra. O céu tem cor de camuflagem, explosões ao fundo e música de marcha. Daí você entra na mente de um professor extremamente metódico e encontra um cubo branco, vazio, perfeito, com gravidade centralizada para que você nunca consiga cair. E daí você vai explorando até achar a sala escondida que a pessoa tenta manter trancada às 7 chaves. Cada ambiente foi construído em torno da psicologia do personagem. Você descobre quem é cada pessoa ao caminhar pela mente dela. Os colecionáveis também seguem essa lógica. Bagagem emocional que chora enquanto anda pelo mapa, memórias escondidas nos cantos mais difíceis de alcançar, dentre outros. A campanha dura entre 10 e 15 horas, dependendo do quanto você quer explorar, mas vale cada segundo. O combate do jogo é simples, funcional, mas sem muita profundidade. O problema aqui é que as plataformas são irregulares em alguns momentos e a câmera às vezes trabalha contra você. Os Figments, o principal colecionável do jogo, são translúcidos e em alguns momentos ficam quase invisíveis contra o fundo. Se quer uma dica, não tente completar tudo sem guia, não vai ser divertido. Outro problema é a última fase do jogo, que mistura as mentes de 2 personagens numa combinação caótica. Essa fase tem um pico de dificuldade que difere completamente do resto do jogo. Foi o aspecto mais criticado em todas as análises. Em 2005, Psychonauts vendeu menos de 100 mil cópias. A Majesco, a única empresa que tinha acreditado no jogo, faliu pouco depois do lançamento. A Double Fine ficou anos tentando recuperar os direitos do jogo, e quando finalmente conseguiu, em 2011, o lançou na Steam. E aí aconteceu uma coisa rara. O mundo descobriu o jogo. Tarde, mas descobriu. Em 2015, 10 anos depois do lançamento, Tim Schafer revelou que o jogo tinha vendido até então 1,7 milhão de cópias.
Mesmo tendo fracassado no lançamento, o jogo conseguiu ser um sucesso ao longo dos anos. Psychonauts não é um jogo sobre ter talento, é um jogo sobre ter uma ideia que o mundo ainda não tinha visto. E aí, você já conhecia Psychonauts ou a sua história? Deixa aí nos comentários. E se tiver algum jogo que queira ver aqui no Reboot, sugere lá também. Deixa o like se curtiu esse reboot, ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. Para dar um upgrade no setup, dá uma olhada no comentário fixado. Lá tem links com ofertas especiais atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!